Quem salva está por seu poder, seus passos quer seguir. Por nós morreu Jesus na cruz e nos remiu do mal. É isso aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu quero estar fazendo um estudo com vocês. A respeito do batismo. Hoje nós encontramos muita discussão a respeito do batismo, né? Muitas discussões a respeito do batismo. Mas como surgiu o batismo? Como que surgiu o batismo? É muito interessante nós saber como surgiu a ideia do batismo, tá? Então a ideia do batismo, a gente sabe que ela não é uma ideia nova. É uma ideia um pouco mais antiga, né? Nada é novo. O sábio Salomão diz que nada é novo. Todas as coisas que hoje, ele diz assim, pode alguém dizer que existe alguma coisa novo? Não. Tudo já existiu antes de nós. Todas as coisas já existiram nos séculos passados. Isso diz o sábio. Então, todas as coisas que hoje existem é uma cópia, é um aperfeiçoamento das coisas do passado, né? Nada é novo e tudo que se faz é cópia. Cópia dos antigos babilônicos, dos antigos gregos, dos antigos romanos e até mesmo dos antigos hebreus, tá? Tudo o que se faz ou se fala hoje tem uma raiz. O batismo também, ele surgiu há muitos e muitos anos atrás. Ele veio ganhando forma, ganhando jeito, mudando estratégia para chegar no que as pessoas fazem hoje. Porque hoje cada pessoa, cada grupo, cada denominação, cada igreja quer fazer algo e se dizer, intitular, se vangloriar de que está fazendo o melhor ou o único jeito certo e que os outros fazem está errado. Então nós temos que ver isso, tá? É uma coisa que nós temos que rever isso, porque nem sempre está errado aquilo que os outros fazem. Muitas vezes nós se achamos, intitulamos que estamos certos, mas será isso verdade que estamos realmente certos? O reconhecimento, o arrependimento e a crença é algo que tem que ter antes de ser batizado. É claro que isso tem que acontecer. Você vai entender para que serve o batismo. Espera um minutinho, você vai entender para que serve o batismo. Mas o apóstolo Pedro, ele chegou a dizer que é necessário crer, arrepender, para que seja batizado. Tá? Tem alguns versículos bíblicos, como Marcos 16, versículo 15, 16 e 17. Ali fala que é necessário crer. Aquele que crer e for batizado. Aquele que crer. É necessário crer. É necessário arrepender-se dos seus pecados para ser batizado. Entendeu?
É necessário crer e arrepender para que seja batizado. Então a crença é algo que tem que ter antes de ser batizado. Não adianta a pessoa se batizar se ela não crê. Não adianta ela crer e ser batizado se ela não se arrependeu dos seus pecados. Se ela não tomou uma posição na vida. Em 1 Coríntios 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus disse que era necessário. Nicodemos era um homem, um doutor da lei. Vamos dizer, um grande pastor, né? Hoje, né? É necessário a pessoa nascer de novo. Ou seja, tornar-se um novo homem, porém, um ser humano espiritual. Tem que ser um ser humano espiritual. Se a pessoa não nascer de novo, ela não tem como. Ela não tem como ser aí uma pessoa, não adianta batizar, não adianta nada. Em Gálatas 15, Gálatas 6, versículo 15, está escrito assim: pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura. Não adianta batizar, não adianta circuncidar, não adianta pegar uma cruz e levar para Pirapora, não adianta fazer nada. O que resolve é a pessoa nascer de novo, tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. É necessário ser uma nova criatura, tá? Tornar-se uma nova criatura. Em Tito 3, versículo 5, não em virtude de obra de justiça que nós havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Há uma necessidade, tá? Há uma necessidade de nós ser lavado, tá? Lavado pela regeneração, ser uma pessoa regenerada, e renovação pelo Espírito Santo. O que isso realmente significa? Significa uma pessoa regenerada, é uma pessoa voltar-se, uma pessoa retornar-se à original. Aquilo que Deus criou, o homem que Deus criou, um homem espiritual, um homem que interliga entre a terra e o céu, um homem que está ligado em Deus. Mateus 18, 18 diz que aquele que desligar na terra será desligado nos céus. Então é necessário a pessoa estar ligado a Deus. O batismo só tem valor mediante um arrependimento e uma tomada de decisão. O batismo tem que haver um nascimento, ou melhor, uma transformação de homem natural a homem espiritual. Quem está disposto a essa mudança? Então, é necessário a pessoa crer? É necessário a pessoa crer. É necessário se arrepender? É necessário se arrepender dos seus pecados para ser batizado. Mas é necessário também a pessoa passar por uma transformação, uma regeneração.
deixar o velho homem, aquele que ama o pecado, aquele que gosta de tudo o que é errado. O apóstolo Paulo diz que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fazia coisa errada agora não faz mais. Não que a pessoa ela fica de uma certa forma que não consegue pecar mais. Diz, eu acho que foi João que escreveu na carta, que se nós pecarmos, nós temos um advogado, a saber, Jesus. Mas nós temos que cada dia tentar a não praticar pecado. Nós temos que se tornar um homem espiritual. Se tornar... eu creio que havia, antes do batismo, o tanque de purificação. Na época de Moisés, ali no deserto, e em outros termos depois, da terra mesmo prometida, na época de Josué, quando alguém tocava num cadáver, quando alguém ele se contaminava com alguma coisa, ele tomava banho, essa pessoa tomava banho, e trocava de roupa, e à tarde ele estava limpo, estava purificado. O ato de purificar, hoje, por exemplo, nós estamos na quarentena. O que nós faz hoje? Ao chegarmos em casa, por exemplo, saímos para a rua, quando chega em casa, é recomendado que toma-se banho, é recomendado que troca de roupa, passa álcool, lava com sabão, passa álcool na mão, tá? Essa higienização é exatamente para nos purificar, para nos ficar mais puro. Mas interessante, para ficar puro, agora é necessário ficar puro espiritualmente. O que diz o Salmo 24? Quem entrará na terra prometida, quem entrará no reino de Jesus? Os puros de mão, aqueles que não praticam maldade, e os limpos de coração. Pode conferir, né? Em Salmo 24. Então, é necessário a pessoa estar puro de mão e limpo de coração. Nesses tanques, na época de Jesus, havia tanques. Acho que o tanque de Siloé, outros tanques, né? E nesses tanques que havia na época, as pessoas cobravam para poder alguém entrar lá. Alguém estava cheio de pecado. Ali era um lugar, um simbolismo, aquele tanque. Ali os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que na época de Jesus tinha dois, Caifás e Anás. Então eles cobravam para as pessoas entrarem no tanque. Eles ganhavam dinheiro com isso. Então, a ganância por dinheiro não é novo. A ganância por dinheiro sempre existiu. Então, o que acontecia? As pessoas procuravam ganhar dinheiro, né? Só que isso acabou sendo mudado, tá? Isso acabou sendo mudado. Quando veio João Batista e os discípulos de Jesus, discípulos de Yeshua, eles batizavam de graça, né? Então, vale lembrar que eu coloquei uma observação, vale lembrar que João era descendente do sumo sacerdote, de Zacarias.
Só que quem estava no lugar de João era Anás e Caifás, certo? Então quando João Batista começou ali no deserto a convidar as pessoas para o arrependimento, vinde todos, batizai para remissão dos pecados. Uma vez vocês sendo batizados, o pecado será eliminado. Então, o batismo de João era para tirar pecado. Agora não precisava mais de pegar cordeiro, não precisava pegar mais nada. Através do batismo que João estava batizando, a pessoa tornava-se purificado dos seus pecados. Entendeu? Aí veio Jesus e os seus discípulos também começou a batizar, tanto quanto João também batizava. E isso causou uma revolta grande nos religiosos. Por quê? Eles deixaram de ganhar o din-din. Deixaram de ganhar o din-din. É o que está acontecendo hoje na nossa política brasileira. Muitas pessoas estão nervosinhas, bravinhas, porque deixaram de ganhar din-din. E existe um ditado que fala: você quer mexer com a pessoa, mexe no bolso dela. É um lugar que dói muito. O bolso é um lugar que muito dói. Aí, eles ficaram muito bravinhos, tá? Ficaram muito bravinhos com isso, tá? Então, eles ficaram frustrados, frustrou alguns interesses, dentre dos quais de Anás, sumo sacerdote, Caifás, e outros que estavam ali também, no templo, ganhando o seu dinheirinho. Eles se enfureceram, pois tinha gente purificando de graça, o que antes era um pago. Ninguém gosta de perder a chance de ganhar o dinheirinho, né? Todo mundo quer ganhar o seu dinheirinho. Se bem que eles não entendiam o significado do batismo, tá? Eles não entendiam exatamente o significado do batismo de João e o batismo de Jesus. Por que eles não entendiam? Porque ali no tanque eles purificavam as pessoas. As pessoas tornavam-se puras daquele pecado. Só que o batismo de João e o batismo de Jesus, ou dos discípulos de Jesus, ia além. Resgatava a pessoa das garras do diabo, da servidão, tirava as pessoas de ser escravos e libertava as pessoas não só daquele pecado, mas de todos os pecados. A pessoa era liberta. Não era de um pecado exclusivo. O batismo de João e de Jesus era um pouquinho diferente, tá? O deles tinha a ver com purificação, e o de João e de Jesus tinha a ver com arrependimento. Arrependimento. Uma coisa um exemplo, você vai e paga R$1.000 para ser livre de ser preso, por exemplo, né? Por um erro que você fez. Mas você está pagando uma fiança. Está pagando uma fiança. E ser purificado na água, muitas vezes, seria uma simples fiança. Agora, o batismo de João, ele está
convidando a pessoa a um arrependimento, a uma transformação de vida, a uma mudança, a uma regeneração. Não é simplesmente uma tirada de um erro, mas é uma purificação da pessoa para não cometer mais erro, tá? Uma purificação da pessoa. Antes, quem tocava em um cadáver, conforme eu disse, tinha que banhar para ficar purificado. Isso podia ser em qualquer rio, não só no tanque deles. Só que na época, eles também já estavam dizendo que tinha que ser no tanque deles. É uma forma de ganhar dinheiro. Em João, capítulo 3, versículo 22 a 25. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles, e ali ele batizava, Jesus batizava. Ora, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava. No caso do Rio Jordão, né? Pois João ainda não foi lançado no cárcere, ainda não estava preso. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Então ali os discípulos de Jesus batizavam muitas pessoas. Né? Então ali estava havendo até discussão sobre a purificação, né? Em Atos, capítulo 22, versículo 16. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. Viu? É muito interessante, é necessário que a pessoa ela batiza. O batismo não salva ninguém. O batismo é simplesmente uma confissão de fé. Uma vez que você batiza, você está mostrando para as pessoas, que você tomou uma decisão. É como você entrar numa empresa para trabalhar. O patrão chega em você e diz: quer registrar? Aí você fala: não quero registrar, não. Então você não está interessado na empresa. Agora, uma vez que você fala: eu não quero registrar, você não está interessado. Então o batismo é uma confissão de fé. É como se fosse um registro, tá? Romanos 6, versículo 3 e 4. Ou, porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Uma coisa interessante que em Atos dos Apóstolos você vai encontrar que o povo foi batizado quando atravessou o mar, ou foi batizado no mar. Então, o batismo é uma confissão de fé. Se as pessoas não passassem o mar, se eles não entrassem no mar, eles não passassem o mar, eles voltariam a ser escravo, ou morreria por Faraó. Faraó mataria eles. Então, eles passaram o Mar Vermelho. Então, ser batizado é passar o Mar Vermelho. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, intitulado 3 Batismos. É importante você conhecer esse vídeo, tá? Intitulado 3 Batismos. Eu quero estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você assista e tenha conhecimento. Então, as pessoas passou o mar. Em Jesus também é assim. Uma vez que você crê em Jesus,
você abandona o Egito, abandona o faraó, abandona o diabo, abandona o mundo, abandona tudo e se apega a Cristo. Você toma uma nova decisão. O apóstolo Paulo disse: o viver para mim é Cristo, o morrer para mim tanto faz. O viver para mim é Cristo. Então a gente tem que tomar uma decisão: viver para Cristo, meditar na lei do Senhor dia e noite. Mudança de vida, tá? Mudanças de vida. Voltando aqui, ó. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Uma vez que nós cremos em Cristo, nós morremos para o mundo. E ao nós ser submergido dentro da água, nós somos sepultados. Certo? E uma vez nós saindo da água, nós estamos ressuscitando com Cristo. Ressuscitando com Cristo. Certo? Ressuscitando para uma nova vida, um novo estilo de vida. Certo? É necessário que nós vivemos uma nova vida, uma vida regenerada. Tá? Isaías 1,16: lavai vós, purificai vós, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. É muito interessante que nós fazemos isso, abandonamos os velhos costumes, tirando todas essas maldades do pecado, porque isso traz mau cheiro diante das narinas de Deus. O pecado fede diante de Deus. Então é necessário que nós tenhamos uma mudança de vida. Se nós assim quisermos participar do reino de Cristo ou do reino eterno. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar a descrição aqui também. Os 5 reinos, tá? Vou deixar aqui para você conhecer. É interessante você conhecer, tá? A questão do batismo tem sido um motivo de algumas denominações fazer as diferenças. E desde os primeiros séculos vem se praticando o batismo. Jesus diz que nós teria que ser liberto pela verdade. Então, o batismo é uma das coisas que vem há muito tempo. E começou como? O batismo começou com as purificações em águas. Lembra de Naamã? Tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, isso vai se aprimorando, vai se melhorando, em alguns casos piorando, e vai se chegando a alguns pontos. E cada vez que alguém melhora algo, alguém logo diz que o que ele fez é perfeito. E pode ser que seja um pouco melhor do que o passado, que alguém fez ou deixou de fazer. Mas isso também não justifica que é infalível. Tá? Não justifica que é infalível isso aí. Jesus disse que nós teria que ser liberto pela verdade. Vou conhecer João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É necessário nós conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, nós não podemos deixar ser influenciado por qualquer coisa. Você não pode acreditar no que eu estou falando, simplesmente. Se você tiver uma dúvida, tem que correr atrás, certo? Tem que correr atrás da verdade.
o profeta afirmou que o povo perecia por falta de conhecimento. É claro que o povo perecia por falta de conhecimento. E o povo continua perecendo por falta de conhecimento. O batismo atesta a remissão dos pecados. É sinal e documento de nossa purificação. Você pode dizer: eu fui batizado para purificação dos meus pecados. Mas quem vai... Os nossos pecados foram pagos. Os nossos pecados foram pagos ali na cruz do Calvário por Jesus. Uma vez nós crendo nisso e aceitando o batismo, se batizando, nós estamos nos purificando. É um atestado, o batismo é um atestado da nossa fé. Ele é um sinal, um documento da nossa purificação. O batismo é um sacramento de penitência. Assim, não há necessidade de um novo sacramento. Com certeza, a Bíblia diz que há um só Senhor, um só Deus, um só Senhor e um só batismo. É claro que é um só batismo certo. Porque tem muitos batismos por aí que não passa de tomar banho. Tem muitos batismos por aí que é complicado. Tem muitos batismos por aí que ele não condiz com a fórmula certa de ser batizado. Tudo tem que ter fórmula certa. Tá? Então, o que eu estou trazendo aqui hoje é como surgiu o batismo. Tá? O batismo não restaura a justiça e pureza original. O batismo, ele não faz você se tornar um novo homem, uma nova mulher. O batismo é apenas um sacrifício, é apenas um simbolismo de uma confissão de fé, de que você tomou uma decisão de servir a Cristo. Mas o que eu precisamos é de se convencer a cada dia de nossos erros, se convencer a cada dia de coisas erradas e nos convertermos, dar oportunidade para a verdade fazer parte de nossa vida. Tá? O batismo atesta a nossa união com Cristo. O batismo não restaura a justiça pureza original. O batismo serve para a nossa confissão diante dos homens. A validade do batismo não depende da dignidade de quem administra. Então, o batismo, ele é um tapa na cara do inimigo. Uma vez que você toma uma decisão. Quando você levanta a mão e diz: eu aceito que Cristo reine em minha vida. Eu entrego a minha vida, os meus caminhos ao Senhor. Quando você faz isso, você está dizendo ao mundo negativo, ao mundo espiritual negativo, que você não quer mais eles. Você quer uma administração do mundo positivo na sua vida. Quando você se batiza, você está dando um outro tapa na cara do inimigo, dizendo: definitivamente eu não quero mais vocês fazendo parte da minha vida. Agora eu estou registrando na empresa do Senhor. Eu estou do lado positivo agora.
Então, e uma coisa que eu coloquei aqui, que nós vemos no último parte aqui, ó, a validade do batismo não depende da dignidade de quem administra. É interessante uma pessoa que venha administrar o batismo em sua vida. É interessante essa pessoa estar ligada ao Senhor. É interessante. Mas se por acaso essa pessoa tem algo errado na vida dela, isso não vai passar para você, porque você está sendo batizado em nome de Jesus. Essa pessoa é apenas uma pessoa que está sendo usada por Deus para poder estar realizando o batismo na sua vida. Certo? Então, não vai mudar muito essa questão. Tá? A Igreja Romana aceita os que foram batizados na maioria das igrejas. Que é complicado, né? Por que será que a Igreja Romana aceita a maioria das pessoas que são batizadas nas outras igrejas? Então, são considerados válido o batismo realizados nas seguintes igrejas. Nas igrejas ortodoxas, são 17 as que estão em comunhão com o patriarca ortodoxo do Istambul. O episcopaliana, ou seja, a anglicana da Inglaterra e tal. A luterana, os 2 ramos, né? E tem muitas outras. Vamos ver se eu acho mais algumas aqui. Olha, presbiteriana, calvinismo na Europa, com vários ramos, entre elas os presbiteriana, unida, independente, IPU, EIPI, metodista dos ramos, vetero-católica, somente as ligadas formalmente aos velhos católicos da Holanda, que são aceitos, tá? Congregacionais, as igrejas congregacionais, no caso a Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Deus é Amor, a Igreja Quadrangular, Brasil para Cristo, e outras, como as pentecostais, por exemplo, né, Batista, são várias. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então são muitas igrejas que tem por aí que a Igreja Católica aceita. Se a pessoa chegar lá no padre e falar, viu, eu quero voltar a ser católico, ou eu nunca pertenci à Igreja Católica, mas eu quero ser católico. Aí o padre vai falar simplesmente como você é batizado. A pessoa vai dizer assim, eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala assim, seja bem-vindo, filho. Então a pessoa ela é aceita. São certamente nulo. As pessoas não terão validade para a Igreja Católica e terão que ser batizados novamente os que foram batizados nas seguintes igrejas ou grupos religiosos. Tem alguns grupos religiosos que a Igreja Católica não aceita o batismo delas, tá? Entre estes, nós temos aí as Testemunhas de Jeová. Pessoa que é batizada na Testemunha de Jeová, se for lá na Igreja Católica, ele vai ter que batizar novamente. Na ciência cristã, nos messiânicos, ou unificação dos governos MON, né? Cientologia e grupo como os da Umbanda, Candomblé e outros menos conhecidos. Claro, entre esses outros também temos aí também a Igreja de Deus, né? E os outros aí, né? Então,
a gente vê que se for nesses grupos aí, não é aceito. Não é aceito. Então o batismo é isso, meu amigo. Eu não quero estar falando de fórmula de batismo. Eu tenho aí o vídeo que eu falei que vou deixar aqui, tá? Na descrição. Mas hoje eu queria estar trazendo para vocês exatamente isso, como surgiu e de onde surgiu a ideia do batismo. É claro que hoje nós temos batismo tanto nas igrejas cristãs, como em todos os tipos de igreja. Também temos batismo, né? Temos batismo até no satanismo. Até no satanismo nós temos batismo, certo? Até no satanismo. Mas vale lembrar que batismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Se você gostou desse meu trabalho, acione o sininho. Marque todas aí, porque a gente vai ter que fazer muitos trabalhos, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. De fazer o que Ele nos mandou. Estas águas representam o Rio Jordão, onde Jesus Cristo batizou. E agora chegou a nossa vez de fazer o que Ele nos mandou.